Mateus capítulo 16. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico do livro de Mateus, hoje o capítulo 16, um capítulo importantíssimo, assim como todos os outros. Esse é um capítulo em que nós temos verdades tremendas. Quem é Jesus para você? Bom, e como sempre, eu quero pedir para você ler todo esse capítulo 16 de Mateus, meditar, pedir ao Senhor para te iluminar sua mente, para que você possa entender melhor as palavras de Jesus e assim praticar estas palavras, esses ensinamentos todo dia, durante toda a sua vida. Este maravilhoso capítulo 16 de Mateus contém muito mesmo, muito ensinamento. Nós vamos nos ater a alguns ensinamentos neste capítulo devido ao tempo. Um dos ensinamentos é sobre o fermento. Você sabe, você que cozinha, você que tem contato com pessoas que cozinham, sabe o que faz o fermento. Só um pouquinho de fermento, ele já faz uma mudança grande em uma massa que você está preparando. E aquela massa que seria pequena, ela se torna, após o contato com o fermento, ela se torna grande, modifica, tem um alcance, uma mudança naquela massa, o fermento. E eu quero comentar agora o que Paulo, o apóstolo, falou em 1 Coríntios 5 sobre o fermento. Ele falou, eu vou ler aqui para você. Você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele disse também, limpai, pois, o fermento velho, para que você seja uma nova massa, assim como sois, sem fermento. E aí, o apóstolo Paulo também fala de algo que Jesus aqui trata no capítulo de Mateus 16, continuando essa leitura em 1 Coríntios 5, fala assim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Depois eu sugiro que você leia todo esse capítulo, 1 Coríntios 5. E o assunto aqui, no início deste capítulo 16, é que os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. você lembra que a gente já viu isso? Os fariseus eram grupos de pessoas religiosos, né? E os saduceus também é um outro grupo de religiosos daquela época de Jesus. Só que eles eram, assim, um acreditava em uma certa teologia, pontos teológicos, e outro em outros pontos. Então, eles não se concordavam. Um acreditava em anjo, o outro não, né? No caso, quem acreditava em anjo eram os fariseus, os saduceus não. Os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então, eles eram contrários nas suas ideologias. Mas os dois aqui nesse capítulo 16 se juntaram para implicar, para ir ali tentar atormentar e desmoralizar o Senhor
Jesus. E, como se diz por aí, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, os dois se uniram contra o Senhor Jesus. No outro capítulo, a gente viu os escribas e os fariseus unidos para ali afrontar o Senhor Jesus. E agora, esses fariseus se juntaram com outro grupo, saduceus. Esses religiosos faziam parte do Sinédrio, que era uma corte, era um tribunal dos judeus, e que eles também era parte do governo do judaísmo para as causas ali daquele tempo. Então, esses fariseus religiosos e saduceus juntos iam para provocar o Senhor Jesus pedindo sinais. Vale lembrar que eles estavam ali cansados de ver tantos sinais. No livro de João, capítulo 21, versículo 25, João fala que Jesus fez tantos sinais, tantos milagres e tantas maravilhas que a terra não iria caber se fosse escrito tudo que ele fez, toda a sua obra de milagres. Então, os fariseus e saduceus ali para provocar Jesus pedindo um sinal, sendo que eles já tinham visto muitos e muitos milagres, é realmente um ato de afronta para o Senhor Jesus, tentando pegá-lo em algum erro, coisa que ele não iria errar, mas eles, como era de costume deles, pegaram um ponto para tentar desmoralizar e chamar a atenção para si e desviar a atenção do povo das palavras do Senhor Jesus. E esses fariseus e saduceus ali, então, pediam um sinal. Vale lembrar que no livro de Apocalipse também o anticristo vai fazer sinais e maravilhas para enganar o povo. Hoje em dia, já há quem diga que existem muitos sinais do céu que são falsos, pura ilusão feita, fabricada para enganar as pessoas. Então, os falsos sinais também hoje já estão sendo, segundo alguns, praticados para enganar, para levar-se a acreditar em uma ilusão, e sinais também verdadeiros existem. Então é importante ter o discernimento do falso e do verdadeiro. Mas no caso aqui, os fariseus e os saduceus, eles não queriam sinal, porque eles tinham problema de acreditar, que eles estavam querendo reafirmar a fé. Longe deles disso, apenas eles estavam ali desenvolvendo o que eles estavam buscando, que era poder, ambição, e Jesus estava tirando a atenção do povo, que antes era totalmente para eles. Jesus, ensinando a verdade, iria tirar o engano de muitas pessoas, e eles estavam ali para confundir e tumultuar. Jesus então fala para eles: vocês olham para o céu, se está vermelho, vocês sabem dizer, vai ter tempo bom. Mas vocês não conseguem entender e discernir e saber a agenda profética, os tempos, o sinal dos tempos, o que está acontecendo. Eles não conseguiam discernir que estava diante deles o tempo da redenção, da morte do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Não sabiam que diante deles estava o Filho de Deus. Eles não tinham esse discernimento dos sinais, dos tempos, da agenda escatológica, agenda profética do Senhor Deus. Jesus falou geração má e adúltera. No original, esse má é porneia, quer dizer pornografia,
imoralidade, pecados sexuais. Então, o Senhor Jesus está dizendo que aquela geração era má, pervertida e adúltera, né? O adultério, como nós já tratamos, ele pode ser tanto espiritual como físico. Então, essa geração era uma geração corrompida, pervertida e adúltera no sentido físico e espiritual, e ainda queria um sinal depois de ter visto tantos sinais e maravilhas realizados ali naquele tempo por Jesus diante dos olhos deles. Hoje em dia, a gente vê tanta imoralidade, que são atos praticados fora dos parâmetros da palavra de Deus, da vontade de Deus, né? E isso o Senhor Jesus estava dizendo já que já havia, naquela época, esse tipo de maldade, perversão, perversidade e adultério. E também o Senhor Jesus, na sua palavra, ele indica que esses fariseus e saduceus não estavam andando de acordo com a palavra do Senhor, como hoje em dia também. Se você falar alguma coisa, algum ensinamento dentro da palavra de Deus, do comportamento moral que a palavra de Deus manda, os parâmetros morais, por exemplo, de relacionamento homossexual, pode até ser hoje em dia agredido ou até preso e rotulado como discurso de ódio, né? A palavra de Deus diz que o Senhor ama a todos e quer que todos se arrependam e se convertam. Mas a gente, quando convencido pelo Espírito Santo de que a graça do Senhor Jesus, a maravilhosa graça, que nos alcançou para uma nova vida, para um parâmetro do reino de Deus, um comportamento de parâmetro do reino de Deus, nós todos devemos abandonar essas práticas más e adúlteras e iniciar uma nova vida, então, de paz, alegria, justiça e santidade, como nos ensina a palavra de Deus. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum o será dado. A não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, você sabe, Jonas é o profeta, né? Que tem até um livro na Bíblia com o nome Jonas. E no capítulo 2 diz que ele morreu depois de 3 dias. O Senhor trouxe ele à vida. E o Senhor Jesus, então, se refere à própria morte dele, o Senhor Jesus, e à ressurreição ao terceiro dia. Então, o sinal seria para eles a ressurreição do Senhor Jesus. No livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, a palavra ali inferno é Hades, dando a entender que Jonas havia morrido e ressuscitou, então, depois de 3 dias. Então, esse terceiro dia é importante. No livro de Oséias, né, também está escrito, no capítulo 6, versículo 2, sobre a ressurreição do terceiro dia. O nome Oséias quer dizer aquele que traz a salvação. Terceiro dia também faz alusão à vitória, querendo dizer que o trabalho foi completado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e somos vitoriosos. Bom, Jesus se retirou daquela conversa, não tem condição de ficar falando com fariseu e saduceu. E Jesus se retirando, ele deu um alerta para os discípulos, para eles tomar muito cuidado com o fermento
E os discípulos estavam pensando naquele momento sobre comida. Eles estavam pensando que eles tinham esquecido o pão, o alimento. E eles achavam que Jesus estava se referindo a esse fato. E muitas vezes a gente não tem o discernimento do que o Senhor está falando com a gente. O Senhor fala uma coisa e a gente entende outra coisa. Jesus falou para eles: por que vocês estão comentando entre vocês aí que porque vocês não trouxeram pão que eu falei isso? Não, gente. Aí Jesus falou para eles, né? Vocês têm uma fé muito pequena. Olha aí Jesus de novo, olhando para a fé. A fé determina as atitudes da gente e também o nosso entendimento sobre o que Jesus está falando, né? Nosso discernimento. E Jesus teve que lembrá-los que vocês estão preocupados com o pão. Será que vocês já esqueceram que eu multipliquei pão e alimentei 5.000 pessoas? E depois, de novo, eu alimentei 4.000 pessoas. E vocês aí preocupados que não trouxeram o pão. Mas a gente, às vezes, é assim. Muitas vezes o Senhor já supriu as nossas necessidades. Quantos milagres e provisões tivemos da parte de Deus, mas aí acontece um problema, uma coisa que falta, a gente já fica preocupado, estressado, tudo de novo, surtado. Mas o Senhor fala assim: vocês não lembram? Irmãos, vamos lembrar os milagres que o Senhor fez, né? Trazer à memória, como diz lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos aumentar nossa fé ouvindo a palavra, estudando, né? Que Jesus falou, eles estão com a fé pequena. Lembrando o que o Senhor fez, para ter um melhor entendimento da palavra do Senhor e das promessas de Deus para nós. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. É muito importante a gente saber quem é Jesus. E aqui no livro de Mateus, nós vemos, né, decorrentes as passagens bíblicas que Mateus cita o Velho Testamento, as profecias sobre o Messias, confirmando que sim, esse Jesus de Nazaré é o Messias, o Filho do Deus vivo. E mais uma vez o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: o que falam por aí nas ruas? Quem eu sou? O que o povo está aí falando? E os discípulos responderam, né? Tem gente que fala, ele é João Batista, ele é Elias, então ele é Jeremias. A gente sabe que reencarnação não existe pela palavra. O homem é dado morrer uma vez só, e depois disso vem o julgamento, o juízo. Mas aqui o povo ficava falando essas coisas. E Jesus perguntou, não porque Jesus não sabia o que estava sendo dito por aí, mas é que ele estava, como mestre que era, introduzindo essa pergunta para o ensinamento que ele estava dando para os discípulos, porque os discípulos precisavam saber muito bem quem Jesus era. Jesus é o Filho de Deus, o Filho divino do Senhor Deus, o único Filho divino de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo formam a Trindade, 3 em 1. E essa identidade do Senhor Jesus e a sua obra tinha que ficar muito bem clara para os discípulos. Então, ele fez essa pergunta: e vocês? Que dizem que eu sou?
E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus então começou a mostrar aos discípulos, naquele momento, que era necessário ir até Jerusalém, no sentido de ser necessário, absolutamente necessário, não tem outro jeito a não ser fazer isso para cumprir a vontade, os propósitos do Senhor Deus. Era necessário ele ir a Jerusalém e nessa conversa, que eu imagino ser uma conversa muito difícil, Jesus ia lhe contar aos seus discípulos que estava chegando a hora que ele iria sofrer muito por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes religiosos daquela época, e ele iria também sofrer por causa dos escribas. Ele estava ali revelando aquilo, contando, mostrando aos seus discípulos que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, entendamos isso. O Senhor Jesus mostrou a sua identidade, quem ele é. E agora ele está revelando, mostrando a sua obra de redenção, o seu sofrimento, morte e ressurreição, ensinando e informando, contando, mostrando aos seus discípulos naquele momento. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus explica da forma que nós devemos segui-lo. Ele falou: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então, implicando, morrer para o mundo e viver para Deus. O Senhor Jesus está dizendo que a vida com Deus, a vida eterna, é muito valiosa. E há coisas nessa terra que a gente precisa renunciar para que a gente possa, como Jesus falou, segui-lo. Se quiser segui-lo, é assim: tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, fazendo a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os projetos, os propósitos, os planos de Deus para nós são muito superiores. Além do que, a inclinação da carne, do ser humano, leva ao pecado, e o pecado é o que nos distancia de Deus. E, consequentemente, o salário do pecado é a morte espiritual, a ausência de Deus. Ir para o inferno, um lugar onde a palavra de Deus constantemente adverte que é um lugar a ser evitado. E a eternidade é um lugar que é um momento que não tem como evitar, porque a alma é eterna, o corpo virá pó, mas a alma haverá de ter um destino. Por isso que o Senhor Jesus falou que aquele que perder a sua vida por causa do nome de Jesus vai ganhar a vida eterna. Vai perder, em um sentido, na terra, mas a vida na terra é passageira.
Por isso que as nossas decisões devem sempre levar em conta o eterno, a palavra de Deus, aquilo que é para a eternidade, porque as nossas decisões refletem não só para esta vida, como para a vida eterna. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus então dá mais uma notícia. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e dará a cada um conforme a sua obra. Que obra é essa? Você creu no nome de Jesus? Quem ele é realmente? Quem é Jesus para você? Conforme a obra que a gente realizar, baseado, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, queremos na sua obra redentora e vivemos para ele. Então ele já está avisando, vai ter recompensa. Cada um vai receber segundo a sua obra. Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, ungido, o Rei, Messias, prometido. Yeshua, Jesus de Nazaré, Filho do Deus vivo. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.